Fala galera, eu sou o Gabriel, estou como líder do GC Misto em Noam. Eu sou a Thay, também estou como líder do GC Misto em Noam. Nós vamos trazer para vocês hoje um quebra-gelo a respeito da multiplicação. A nossa igreja, tem que estar muito enraizada essa visão de multiplicação dentro da gente. Então a gente gostaria de compartilhar com vocês essa dinâmica que tem sido muito edificante. Bom, para iniciar a dinâmica, você vai precisar de um pão, pode ser um pão pequeno, uma fatia de pão plus vita, que seja, vai precisar pôr no meio do círculo do seu GC. E aí você pode pôr uma faca para repartir, ou as pessoas mesmas podem repartir esse pão na mão. No início, você vai pedir para cada um pegar um pedaço desse pão, sendo que todos têm que ter pão e não pode sobrar pão na mesa. Após todos pegarem um pão, você vai iniciar a dinâmica e você pergunta: galera, todo mundo tem pão aqui? Obviamente todos vão dizer que sim. Beleza. Aí você vai para a segunda pergunta. Se vocês estivessem com fome, essa quantidade de pão que está na mão de vocês mataria essa fome, saciaria essa fome? Eles vão responder: não, essa quantidade não mataria a fome. Indo mais fundo, então, na terceira pergunta, vocês vão falar: se vocês comessem esse pedaço de pão e estivessem com muita fome, isso aumentaria a sua vontade de comer? Isso iria estimular a sua fome? Aumentaria ela? E eles vão falar provavelmente sim. E aí, para finalizar essa primeira parte, vocês vão perguntar: galera, na sua opinião, o que vocês fariam para poder comer mais desse pão? E aí eles vão desenvolver provavelmente algo com busca, ir atrás, eu trabalharia para comprar mais e por aí vai. Agora a gente entra na segunda parte da dinâmica, no qual vocês vão pedir para eles dividirem esse pão. Observação, é dividir. Vocês não vão falar para ele multiplicar, pois lá na frente nós vamos fazer um link que nós vamos substituir essa palavra dividir por multiplicar. Então eles vão dividir esse pedacinho de pão que eles têm na metade. Eles retornarão para a mesa, onde eles pegaram a primeira parte, e o outro vai permanecer com eles. Um resumo que você vai passar para eles, né? Vamos supor que vocês estejam em 10 pessoas. Vocês vão falar: galera, então, resumindo aqui, a gente tinha um pão. Uma pessoa poderia chegar, comer e ficar saciado com esse pão, mas nós somos 10, então não faz jus, não é o correto. Então nós dividimos em 10 esse pão. Após isso, eu pedi para vocês dividirem ao meio para deixar mais pães à mesa. Então, de um pão virou 10, de 10 pães, agora nós temos 20 pedaços de pães. Agora a gente vai perguntar qual é essa nova realidade para a gente. Vamos fazer um resumo de tudo o que aconteceu. O primeiro ponto nós temos menos pão em nossa mão. Menos do que antes. Já tínhamos pouco e agora temos menos ainda. Segundo ponto importante: agora tem mais pão na mesa. Terceiro ponto: comer metade da metade também não vai resolver o seu problema da fome. Quarto ponto: a vontade de comer mais pão também não vai mudar. Comemos apenas essa metade da metade. Só vai instigar mais. E a grande diferença, e o quinto ponto, é que todos vão poder experimentar o pão. E agora, as próximas pessoas que chegarem além de vocês 10 também vão poder experimentar do pão que ainda está na mesa. Terminado todas essas perguntas, agora vocês vão lembrar eles de vez em quando para memorizar essas perguntas. E agora nós vamos para a parte final, que Tainan vai continuar. E aí pra gente entrar nessa segunda parte, a gente pode começar falando: vamos analisar por um outro ponto de vista agora? Se a gente substituir a palavra pão por vida, e fome, ao invés de necessidade fisiológica, por fome de conhecimento, por fome de buscar a Deus, e finalmente, a palavra divisão por multiplicação, Então a gente vai começar a fazer um exercício a partir dessas substituições de palavra. Todo mundo teve acesso à vida que estava disponível ali na mesa. O pão que estava disponível na mesa, com essa nova analogia, representa vida, E o pedaço final que ficou na nossa mão foi o suficiente para conhecer Jesus, para conhecer a vida, É pouquinho, Então aquele pão fica um gostinho de quero mais. Esse pedacinho faz com que a gente queira conhecer mais Jesus, queira se aprofundar mais.
E aí a gente vai começar com a primeira pergunta após essa mudança de palavras, né? Já que o pedaço que eu tenho na minha mão não é suficiente e eu quero conhecer mais de Deus, como é que eu faço para ter mais acesso à vida, para conhecer mais de Deus? Provavelmente as pessoas vão responder da mesma forma que responderam sobre o pão, né? Buscando, indo atrás, e é justamente isso. Assim como a gente fez com o pão de necessidade fisiológica, né? A gente buscou mais de Deus, a gente foi atrás para ter mais de Deus. No pão, nós tínhamos apenas um pedaço na nossa mão. Então, quando nós multiplicamos, nós ficamos com 2 pedaços. O segundo pedaço foi devolvido à mesa. E essa multiplicação é a oportunidade de outra pessoa conhecer o pão da vida, conhecer o amor. A multiplicação desse conhecimento que nós temos na mão vai servir de combustível para que outras pessoas conheçam a verdade que já nos libertou. E aí, né, para finalizar, a gente vai trazer essa analogia, essa visão para multiplicação de GC. Né? Supondo que a gente tem aqui 10 pessoas e a gente conseguiu multiplicar para um total de 20. Ou seja, mais pessoas terão acesso ao pão da vida. Mais e mais pessoas vão poder experimentar o sabor. E mais pessoas vão poder multiplicar esse pão. Ou seja, mais pessoas poderão experimentar Jesus. Essa é a visão de multiplicação que precisa estar enraizada na gente. O que eu tenho, eu multiplico. Se eram 2, vão virar 4. Se eram 4, vão virar 8. Multiplicação é avanço. É entender que mais pessoas terão acesso ao pão da vida. Pessoas que eu nem conheço vão poder acessar isso. Mais pessoas buscarão. E no fim, quanto mais multiplicação, mais pessoas serão alcançadas. Bom, essa foi a dinâmica que nós fomos instruídos pelo Espírito Santo. A gente gostaria de compartilhar com vocês. Ela tem sido muito edificante e eu espero que ela também seja muito edificante no seu grupo de crescimento. E assim como foi gerado em nosso coração essa dinâmica, eu espero que também seja semeado no coração de vocês e que vocês possam semear para outras pessoas, para a gente não parar. É isso, bora multiplicar! Bora!